Opa. Pronto, 7 horas. Lá. Começar. Professor Lênin, uma boa noite ao senhor, boa noite a todos que nos veem, nos ouvem, que estão aqui presentes na sala. Muita satisfação e alegria declaro aberto a última noite da 4ª semana jurídica do curso de Direito da Unopar. Inicialmente, gostaria de fazer uma homenagem ao nosso palestrante da noite, Dr. Lênin Streck. Professor Lênin, inspiração de muitos acadêmicos que buscam no direito, seja na docência ou na pesquisa, a sua transformação de vida. Meu primeiro contato com o professor Lênin foi na pós-graduação, em um intercâmbio a Portugal em 2009, juntamente com o professor Ivan Guedes Cury, que nos conduziram às fontes do direito em Coimbra e Porto. De lá para cá, sempre acompanhei os trabalhos do professor Lênin, sempre atuante na defesa dos direitos fundamentais, sendo considerado o maior filósofo do direito e da hermenêutica jurídica, com suas obras icônicas e que trazem luz à efetivação de tais direitos. Além disso, tive a oportunidade de acompanhar parte da trajetória de seu programa Direito e Literatura, que me inspirou a trazer para os alunos da Unopar o Clube do Livro. Professor Lênin é uma referência para mim como docente, como seu discente, sempre serei disseminador de suas obras e pensamentos através dos alunos que aqui nos acompanham. Por isso, professor, meu muito obrigado por tudo que fez e faz pela academia. Antes de passar a leitura do currículo resumido do palestrante, gostaria de fazer alguns agradecimentos ao professor Rafael Além, que intermediou para que essa palestra fosse possível, através da editora Dialética, a todos os nossos diretores, Márcio, José Márcio, e a todos os colaboradores da Unopar, que auxiliaram ao longo dessa semana jurídica e que a deixam ainda mais especial, a pessoa de Amanda, Thaís e Hildo, aos nossos professores que aqui nos acompanham, por seus convidados, por acompanharem a semana jurídica, dando ainda mais destaque às temáticas. Todos os nossos alunos que participam dessa semana jurídica, que foi de muito conhecimento, que hoje encerra com chave de ouro, com a nossa palestra master e aula magna. As autoridades que nos acompanham remotamente, por prestigiarem o nosso evento. A 23ª subseção, na pessoa de seu presidente, Dr. Alexandre Macelli, que vem exercendo uma liderança ímpar na condução da classe. A todos os advogados, advogadas, serventuários, demais convidados, é uma honra contar com a presença de todos vocês. Passo agora a fazer uma leitura resumida do currículo do palestrante. Jurista brasileiro, conhecido principalmente por seus trabalhos voltados à filosofia do direito e à hermenêutica jurídica, é professor dos cursos de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atua como advogado. Procurador de Justiça aposentado, foi membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul de 1986 a 2014 e é membro do Grupo Prerrogativas. Desde 2003, é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, sendo também presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Participa como professor convidado de algumas instituições, como a Universidade Estácio de Sá, a Faculdade de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e a Universidade de Coimbra, em Portugal. Membro do Conselho Editorial do Observatório de Jurisdição Constitucional do Instituto Brasileiro de Direito Público. Na Unicinos é líder do Grupo de Pesquisa Hermenêutica Jurídica, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também coordenador da ZAI, Núcleo de Estudos Hermenêuticos. Autor e coautor de dezenas de livros que versam sobre hermenêutica jurídica, direito constitucional, direito processual e direito penal. Sua obra, O que é isto? Decido conforme minha consciência, publicada pela Livraria do Advogado, é o primeiro volume de uma coleção lançada pelo autor. Coleção O que é isto? Sendo considerada um libelo contra as diversas formas de decisionismo judicial. Foi um dos coordenadores, junto a José Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Léo Ferreira Leões, do livro Comentários à Constituição do Brasil, obra vencedora do Prêmio Jabuti 2014, segundo lugar na categoria Direito. Na mesma edição da premiação, o professor Lênin foi também finalista com o livro Compreender Direito, livro do qual o professor Lênin tive a honra de participar aí, no Sul,
no seu lançamento oficial, fiz questão de ir até a PUC, no Rio Grande do Sul, quando o senhor fez esse lançamento, dado a importância dessa obra. Em 2016, foi novamente finalista do Prêmio Jabuti, pelo livro Os Modelos de Juiz, Ensaios de Direito e Literatura, escrito em coautoria com André Carantrindade, apresenta semanalmente o programa Direito e Literatura, levado ao ar pela TV Justiça e pela TV Unicinos, e o quadro Compreender Direito, toda quarta-feira, na Rádio Justiça. Professor Lênin, fiz questão de falar de todos esses programas que o senhor participa e já participou, porque eu, infelizmente, só tive contato com as obras do senhor enquanto discente somente na pós-graduação. Entendo que é de extrema importância e relevância para os nossos alunos na graduação entenderem quem é o catedrático professor Lênin Streck. Por isso, para todos nós aqui do curso de Direito da Unopar, é um dia histórico. Ter o senhor como palestrante lançando mais uma obra icônica nos faz ter a certeza de que trilhamos o caminho do sucesso. O dicionário jurídico Senso em Comum busca desvelar o senso comum através de um esforço do professor em facilitar o acesso ao conhecimento por meio de um dicionário, mapeando as perplexidades do direito. Professor Lênin Streck, é uma alegria incomensurável tê-lo aqui conosco nessa noite tão especial. Seja muito bem-vindo à palavra do senhor. Muito bem, muito bem, Regis. Já cumprimento a toda a comunidade acadêmica. Essa obra, Dicionário Senso em Comum, ela é um pouco um modo de resolver algumas angústias, né? Porque a gente sabe que a linguagem surge na falta. Então, esses anos todos, eu sempre tentei passar um conjunto de elementos que possam angustiar os alunos. Se eles ficarem angustiados, é porque deu certo. Se eles saírem com muitas certezas, é porque deu errado. Então, eu não quero ensinar nada. Eu aprendi tudo isso com meu professor em 1983. Eu me formei, assim como o Regis não teve acesso aos meus livros. Imagina em 1980, quando eu me formei, quais os livros que eu tive acesso. Então, o que eu fiz, né? Quando eu fiz cursos outros de sociologia na América Latina, filosofia, enfim, eu fiz outros porque não tinha mestrado em direito, nada disso. Aí, quando surgiu a oportunidade de uma especialização, pós-graduação em direito, eu aproveitei, eu já tinha feito 3 especializações, aproveitei para fazer essa 4ª, já com um preparo, mas não tinha na área jurídica aprofundamentos, nem na filosofia do direito, eu conhecia outra área. E o professor Luiz Alberto Vará, no primeiro dia de aula, me entregou o livro A Teoria Pura do Direito em Espanhol, para ler e fazer um seminário sobre dinâmica jurídica, algo desse tipo. Eu não sabia quem era Kelsey, nunca tinha ouvido falar desse sujeito, não sabia o que o cara fazia na vida, não sabia bulhufas do cara. Peguei eram 2 volumes, em espanhol eram 2 volumes. Peguei aquilo, não entendi um ovo, não entendi nada mesmo. Aí eu fui conversar com o professor e disse para ele, isso hoje já está registrado nos anais, eu disse, professor, eu estou profundamente angustiado,
não entendi nada. E ele disse: pois bem, você começa bem, você está com uma boa enfermidade, você sofre de angústia epistemológica. Isso só vai lhe fazer bem. E porque quando você está angustiado, você precisa tentar resolver isso. Então, angústia epistemológica é quando você sabe que não sabe. Que você sabe que falta um monte de coisa, mas você não sabe o que é. E por isso, angústia também, quando a gente está angustiado, não sabe por que a gente está assim, né? Está assim. Então, quando eu digo para meus alunos que se eles ficarem angustiados, quando chega no final do curso e diz assim, pô, não, agora mesmo é que eu estou esculhambado. Eu disse assim, essa é a ideia. Essa é a ideia, porque você vai sair correndo atrás. Porque isso faz parte da história da humanidade. Porque na psicanálise a linguagem surge na falta. E por isso que no início eu mostro que o dicionário senso em comum ele vem para mostrar algumas coisas que eu não sabia como dizer. Então eu inventei uma série de palavras, eu inventei uma série de conceitos para poder dizer algumas coisas que já estavam ditas, mas ou que precisavam ser ditas. Uma espécie de poesia, uma espécie de poetizar, poesia poiesis, né? Tentar, porque fazer poesia, segundo o meu conceito, é dizer pela primeira vez aquilo que já foi dito. Isso é poesia, né? Então, a poesia está em todos os lugares também. Então, veja que quando a gente lê Guimarães Rosa, né, que Guimarães Rosa é uma coisa fantástica, o julgamento de... Aliás, as faculdades de Direito deveriam encenar ou deveriam ensinar, e encenar e ensinar é muito parecido, o julgamento do Zé Bebelo, porque o Joca Ramiro prende ele, e fazer uma comparação, esse é o grande exercício, Regis, para pegar o julgamento do Zé Bebelo e o julgamento do Orestes. Eu faço isso no novo livro que está lá com o Rafael, estou mandando um abraço para o Rafael. Rafael lá e o pessoal estão cuidando do meu novo livro que se chama Como Fazer a Coisa Certa no Direito. E no início do livro eu mostro o julgamento Zé Bebelo e também como isso é uma continuidade do julgamento de Orestes, né? Eu não vou contar isso agora aqui, porque está em tudo nos meus livros, né? Eu não vim aqui falar sobre a autonomia do direito, vim falar sobre um pouco do dicionário. Mas é tão bonito isso que quando você lê o Guimarães Rosa, você, de repente, tem uma passagem dele que diz assim, o que é cachoeira? Cachoeira é água que se cai, que se deixa cair. Olha que bonito isso. Aí, se você pega, por exemplo, eu quero dizer para vocês que é possível ver poesia em qualquer lugar. A maioria dos alunos que estão me vendo nunca leu Guimarães Rosa, mas conhece a música Boate Azul, certo? Quem não conhece a música Boate Azul? Até o ministro Barroso, eu estava lá, eu fui na posse do ministro Barroso, naquele comensal, 1.200 pessoas. O que se bebeu lá não foi pouca coisa, enfim. E aí ele
cantaram lá Boate Azul. Eu só não subi no palco para cantar porque, né? Mas outras vezes eu já cantei. E tem uma parte da música da Boate Azul que diz assim, que todo mundo disse que era uma falha, que era uma ignorância dos autores, etc. Mas tem uma parte da música que diz assim: os integrantes da vida noturna se foram dormir. Pensa bem, Vinícius. Os integrantes, Sérgio Salvador, eles não são os caras da noite, eles são a própria noite. E eles se foram dormir, é a água que se cai. Eles se deixaram dormir, eles se foram dormir. Veja que até nisso você vê poesia, poesia, poesia é obra. Então você pode tornar as aulas de direito, você pode torná-las mais lúdicas, porque há tantos livros de literatura que com eles se aprende muito mais do que com o próprio direito, né? Eu falo muito nisso, e nesse livro novo lá que o Rafael vai publicar, que é Como Fazer a Coisa Certa no Direito, ali também eu mostro como o direito, como a literatura no início trata de fazer a coisa certa, e como o direito tem que tratar da coisa certa, né? Então, quando nós falamos aqui da angústia, de como a gente não consegue dizer algumas coisas, o dicionário Senso em Comum procura fazer isso. Por quê? Porque, veja, desde a aurora da civilização, a gente ficou preocupado, a humanidade estava preocupada em como dar nome às coisas. Tanto é que, em grego, aquele que dá nome às coisas é nomoteta, é aquele que dá nome às coisas, o dador de nomes. Então, há uma discussão, a parte mais bonita do livro Crátilo, da justeza dos nomes. E ali Platão, pela boca de Sócrates, enfim, nunca escreveu nada, é Platão que escreve, mas pela boca de Sócrates, vai mostrar, né, por que as pessoas, por que Jéssica tem o nome de Jéssica? Por que ela não chamou de Maria ou de qualquer outro nome? Maria, minha filha chama Maria Luísa. Por que o Sérgio chama Sérgio? Por quê? Porque existe. E essa é uma discussão que é posta. Como se dão nome às coisas. Aliás, o capítulo chama da justeza dos nomes. Isso é tão importante, porque daí nós somos todos gregos, platônicos, aristotélicos, etc., que a Bíblia, veja que a Bíblia, esse livro fantástico, né? A Bíblia tem Fiat Lux, quando Deus diz, faça-se a luz. Depois tem Fiat Logos, claro, tem que dizer a lei, tem que dizer as palavras. Quer dizer, como é que eu vou contar as coisas que Deus fez? Pelo verbo. No princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Então, Fiat Lux, Fiat Logos. E aí vem Fiat Lex, porque eu preciso de lei. Fiat Lex, quando Moisés sobe e entrega as tábuas, e Fiat Lex. Lux, Logos, Lex. Vê que bonito. Está na Bíblia. E no João capítulo 1, versículo 1, tem o verbo. E isso é reproduzido se nós pegarmos um livro como que ganhou o prêmio Nobel, o Gabriel Garcia Marques, sobre 100 anos de solidão, quando ele conta lá que as pessoas sofreram de insônia, etc. É muito bonito isso. E tem uma parte que ele diz que porque as pessoas sofreram de insônia e esqueciam as coisas,
e botavam as plaquinhas, assim, árvore, etc, etc. Tinha, inclusive, uma que disse assim, isto aqui é a vaca dá leite, o leite serve para beber, mas não esqueça de ferver antes. Isto é um garfo, isto é uma laranja, então tudo tinha plaquinhas, né? Imagina se nós, no nosso cotidiano, tivéssemos que etiquetar tudo. Aí, então, se diz que o lugar chama Macondo. Naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes que, para nos dirigirmos a elas, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo, porque elas não tinham nome. É como o dedo de Deus na Capela Sistina, apontando, né, para dar sentido, fazendo esta aliança, né? E depois você vê, por exemplo, em Graciliano Ramos, e eu cito isso no dicionário, que os meninos, filhos do Fabiano, essa parte é emocionante, é uma coisa magnífica da literatura nacional, né? Os dois meninos chegam na cidade e olham tudo, eles nunca tinham visto. Pensem comigo, eles nunca tinham visto. Voltem à o meu encontro com o meu professor. Veja, os filhos de Fabiano nunca tinham visto as casas, aquilo tudo. E um filho do Fabiano pergunta para o outro: você está vendo o que eu estou vendo? Sim, quem fez tudo isso? Se foi gente, quem deu um nome para tudo isso? Ali está a nomeação originária, volta o mito bíblico. Mas pensem comigo, eu, encontrando o meu professor, eu disse para ele, o que é isto que está aqui? Eu nunca vi. Então, eu apontei com o dedo para ele. Quando você vê algo que não sabe ainda, você aponta com o dedo, direto ou simbolicamente, porque você está querendo linguagem para si, para poder dizer o mundo. Você precisa da linguagem. E a linguagem surge exatamente no momento que você sente falta dela. E quanto mais você sente falta, mais angustiado, mais você vai aprender, mais esperto você vai ficar. Então, esse dicionário foi feito para isso, né? Por isso que tem esses 111 verbetes, né? Pegando aleatoriamente alguns verbetes que são, por exemplo, um que é navá, dar existência a coisas que não existem. Isso é lá do hebraico antigo, navá, que, no fundo, o direito dá existência a coisas que não existem. As ficções jurídicas, por exemplo, no fundo, são questões navá, que, por acaso, se você trocar navá e escrever o contrário, é avã, que é do velho da van. E o velho da van também dá existência a coisas que não existem. O velho da van não faz as pessoas comprarem coisas que não querem? Então, o cara que consegue vender coisas que as pessoas nem precisam e não querem, no fundo, o direito faz também isso com as ficções, por isso que se chama de fator navá. Tem fator olheiras também, que é dos alunos, né, que eu falo que não existe intelectual bronzeado, então o aluno precisa ter olheiras, né? O bom aluno, quando vai fazer prova, ele tem que ter olheiras, porque ele passou a noite, não em festa, em farra, em Pouso Alegre, em algum lugar, mas sim lendo e se esfalfelando para fazer. Então, Professor, eu quero puxar a língua, professor. Tem alguns que são sensacionais. Efeito Julia Roberts.
Eu gosto muito do efeito Julia Roberts, porque esse é do filme Dossiê Pelicano, né? Do Ninguém se deu conta disso, né? Mas olhando o filme, e o caso que só aparece muito rapidamente, você tem que trancar a fita. Eu sou do tempo da fita ainda, né? Eu sou do tempo do DVD, né? A gente ia lá, alugava. Bons tempos aqueles, a gente saía no sábado para alugar fitas, né? Hoje está tudo à disposição. Isso é bom e é ruim, né? Você entra no carro, não tem mais o CD. Eles vendem carros sem CD. Eu acho isso um caos. Deviam ainda vender carros com CD ou até com fita cassete. Eu tive um carro, eu fui nos Estados Unidos em 1997. Pela primeira vez eu fui aos Estados Unidos em 97. Fui eu, minha mulher e minha filha. E aí andamos por lá, eu aluguei um carrão. Era um grande carro lá, aqueles carros americanos, assim, de filme. Uma coisa impressionante, imagina. E tinha toca-fitas, que nem tinha os daqui. Mas lá era um luxo, assim, ter toca-fita. Aí, quando eu voltei, no ano seguinte, eu comprei um Taurus, sabe aquele carro Taurus que parecia uma nave espacial, todo esquisitão? Ele tinha CD e fita cassete, botava fita, assim, uma coisa maravilhosa. Aí depois acabaram com tudo isso, né? Eu não sei se o mundo melhorou depois que acabaram com o CD. Veja enchentes, tudo que acontece todos os dias, o calor. Ninguém se perguntou ainda se isso não foi porque tiraram os CDs e os cassetes dos carros. É uma tese, né? É uma hipótese, porque sabe-se lá. Então, na fita estava escrito assim, o caso era Hardwick versus Bauer versus Hardwick. Eu estou sem não abri aqui, estou falando de fora. Bauer versus Hardwick, né? E o Hardwick era homossexual e ele foi num bar nos Estados Unidos. Olha o contexto para vocês pegarem o que é o fator Julia Roberts. Ele é maravilhoso. Por isso que o Regis lembrou muito bem que tem 111, não podíamos falar aqui de 111, né, claro. O Hardwick foi num bar e tomou todas, e quando ele saiu, ele levou uma garrafa de uísque, mas não botou dentro do papel. Sabe o negócio do filme? Você entende que é assim mesmo. Se você sair sem aquilo, será multado. E ele foi multado. Ele foi multado e não pagou a multa. Ele tinha uma vida desregrada e tal. Não. Aí, um dia, o sistema americano, naquele estado da Geórgia, funciona assim: o sujeito não paga a multa, o município, a municipalidade emite lá ordem de arrombamento e prisão, porque se você for intimado e não paga, você está lascado. E a polícia foi lá com aquela lianês, com aquela gentileza da polícia americana, derrubou a porta dele e entrou e foi pedir, foi cobrar a multa, e o Hardwick estava lá com seu namorado em fazendo amor, fazendo sexo. E o policial disse, a propósito, de cobrar a multa e prendê-lo porque, pasmem vocês, isso que eu vou dizer é verdade. Vocês sabiam que no estado da Geórgia, no caso Bowers versus Hardwick, em 1987, me parece, sodomia era crime previsto de até 20 anos de prisão? Você imagina um negócio desse? E o Hardwick foi preso. E aí o caso Hardwick versus Bowers, Bowers é o procurador, por isso Bowers versus Hardwick, foi parar na Suprema Corte Americana. Por quê? Porque
O advogado do Hardwick alegou que a privacidade, enfim, alegou dizendo o seguinte: eu não quero discutir com vocês se vocês querem criminalizar a sodomia, ou sei lá, mas eu, dentro da minha casa, faço o que eu quero e tal. E aí a discussão se colocou. E a Suprema Corte, acreditem de novo, meninos e meninas, eu vejo lá as meninas olhando e dizendo assim, não é possível que isso tenha acontecido. Olha só, 5-4, o tribunal disse que não tinha problema nenhum de prender o cara, enfim, criminalizar a sodomia, etc. O voto mais cínico é o do Scalia, que, aliás, eu comento isso depois num livro do Lawrence Tribe Michael Dorf, do Hermenêutica Constitucional, que eu fiz o prefácio há muitos anos atrás. Então, o professor está dando aula e está dizendo assim, no caso tal, aconteceu tal, e esse é o precedente. Precedent. Aí vai. Quando chega nesse, ele diz, conta a história toda, assim como eu estou contando aqui para vocês, e aí ele disse assim, e a Suprema Corte decidiu por 5-4, que não é inconstitucional, blá, 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 esse é o precedente. A Julia Roberts levanta a mão e diz, professor, a Suprema Corte errou. Bingo! Esse é o papel do advogado, isso não se faz no Brasil. Aliás, eu falei disso lá no Supremo Tribunal, no plenário, né? Eu falei disso lá. Disse assim, prestem atenção. A Suprema Corte erra. Veja, 4, 5, 6 anos depois, um caso parecido chegou e a Suprema Corte, por 5-4, dessa vez ao contrário, disse que era inconstitucional e, portanto, já não tem mais a lei lá que diz que sodomia é crime, que é uma aberração total criminalizar a sodomia, enfim, o sexo entre homens ou entre mulheres, sei lá, essas coisas que hoje em dia no mundo não tem nenhum sentido, né? Enfim, nunca teve sentido, mas, enfim, hoje as pessoas ficam indignadas com isso. Então, o fator Julia Roberts é um fator de resistência. No fundo, Julia Roberts é o que antecede, na minha teoria, o constrangimento epistemológico. Porque isso tem uma relação, porque é um outro verbete também do constrangimento epistemológico, que é aquele constrangimento pelo qual a gente vai dizer que as coisas podem e não podem, etc., esse é o papel da doutrina, né? Então, eu gosto muito do fator Julia Roberts, né? Professor, tem mais um que eu queria, que o senhor até é algo que eu e o Rafael, a gente estava conversando hoje à tarde, chama muita atenção. Gaslighting jurídico, que é outro fantástico também. O gaslighting, o gaslighting jurídico é aquela história que o gaslighting no cotidiano é uma tortura, né, que maridos fazem com mulheres, médicos fazem com pacientes, né? O paciente se queixa de um negócio, o médico não é nada, você está inventando isso, ou quando a mulher fala alguma coisa para o marido diz, você está inventando isso e tal, e isso cria um clima, uma coisa que é um assédio, uma espécie aterrorizante. E eu transformei isso em um conceito jurídico. Como eu disse, eu inventei conceitos para mostrar, por exemplo, que você vai ao judiciário, você demonstra tudo, você mostra, por exemplo, que nos seus embargos de declaração, que o juiz se omitiu flagrantemente. E o juiz pratica gaslighting com você e diz, nada a esclarecer, você só quer rediscutir a prova. É como o marido que diz para a mulher, diz assim, você só quer o meu dinheiro, você só quer me atazanar a vida.
Ou o médico que diz, você tem que procurar um psiquiatra, você está louco, essa dor é na imaginação sua, percebe? E essas coisas acontecem no seu emprego, em vários lugares. O gaslight é terrível. E ele, trazido para o direito, ele mostra o sofrimento do advogado. Eu duvido de um advogado, Vinícius, que não tenha sofrido gaslighting ainda no Brasil. Eu desafio um advogado que me diga, não, eu nunca sofri gaslight. Não, comigo isso não tem. Provavelmente é um mentiroso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, tem tudo isso, né? Eu estava, viu, Regis, eu fui agora nessa posse, encontrei muitas pessoas, tiramos fotografia, etc. Eu encontrei um juiz que eu fiz uma crítica certa vez numa coluna do Conjur, e ele foi lá me cumprimentar, tiramos fotografia e ele me disse, professor, depois da sua crítica, eu mudei a minha vida. Eu achei aquilo tão bonito, sabe? E ele diz, passei a ler seus textos e tal, eu me senti meio evangelizador, assim, sabe? Eu me senti meio pastor, assim, aleluia, irmão, pensando, né, que tem coisas tão interessantes que a gente passa nessas jornadas, andando pelo Brasil. Você não sabe que as pessoas vêm fazer seus depoimentos, parece uma coisa assim muito forte isso dos jovens e velhos, enfim, vem dizer, olha, professor, depois que eu entrei em contato com a sua obra, eu sou outra pessoa. Porque hermenêutica, essas coisas todas, elas são existenciais também. Porque no momento, porque isso é um modo de descoberta. Quando você descobre, porque no fundo assim, que o mundo é um palimpsesto. O que é o palimpsesto? O palimpsesto é aquela pintura antiga que é uma pintura em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e a gente vai raspando para encontrar a primeira delas. O mundo é um conjunto de desleituras. Então, quando a gente enxerga uma coisa, provavelmente tem uma camada que polui. Se você der uma limpada, por que os arqueólogos usam, Jéssica, aquele pincelzinho? Eles vão tirando sabe de onde veio arqueologia? Vem de princípio. Porque aí tem outro, aliás, está aqui no dicionário, arché, arqué. Anarqué é o contrário, a ausência de princípio. E o que o arqueólogo faz? Ele faz arqueologia, como a gente faz a arqueologia jurídica. Ele, com um pincelzinho, vai tirando a poeira para encontrar aquele ossinho do dinossauro, que é o bicho que ele está procurando. E a gente, quando vai discutir, fazer interpretação do direito, a gente usa um pincel epistemológico, assim, hermenêutico, e vai tirando as camadas que poluem para deixar o princípio, a origem aparecer. Então, o princípio é arqué, em grego, arqueologia, o estudo da busca da origem. É o que a gente pratica. Esse dicionário é arqué, por isso que eu gosto tanto dele, assim, talvez nos livros que eu mais gosto, né? Que parecia uma coisa que não tinha no início, tinha espalhado, aí eu pedi para a minha equipe, juntem todos os troços que eu inventei nos últimos anos. Professor Lênin, e aí começou a aparecer, deu 111. O senhor fala, inclusive, seguindo as redes sociais do senhor fala várias vezes, né, algo que hoje em dia a tecnologia ela nos facilita, né, em muitas coisas, como o senhor mesmo disse, mas, por outro lado, também nos emburrece. Porque o senhor dispõe do seu tempo para escrever as colunas, posta em suas redes sociais e várias vezes já vi o senhor colocando de apenas o like e ninguém comenta aquilo que o senhor escreveu. Então, assim, para o escritor, é algo que esse feedback de quem está do lado de cá, fazendo a leitura, é extremamente importante até para o senhor compreender como nós utilizamos com muita frequência, né, esse dicionário assim como o senhor está lançando agora.
Isso é muito legal, porque o mundo muda, né? E o muda e muda. Quando eu comecei a escrever no Conjur, há 10, 11 anos atrás, hoje já são mais de 1.000 colunas, imagina, mais de 1.000 colunas. Eu fazia 80, 100 mil leitores por semana. Mas, claro, não existia redes sociais do modo como existia. Na medida que as redes sociais foram surgindo, a fragmentação ficou maior, então transformaram todo o conhecimento em informação. O problema da informação é que qualquer imbecil tem acesso à informação. Ele está a um clique. Mas informação não é conhecimento, porque se informação fosse suficiente, o mundo seria um mundo de prêmio Nobel, porque se você der um clique, tem o Google que mostra tudo para você. Imagina se tudo isso fosse compreendido. Informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Então, quanto mais informação, menos informação. É paradoxal, porque com tantas informações, o Brasil, por exemplo, é um país que tem o maior número de celulares por pessoa. Se fosse verdadeiro que informação fosse esclarecedor, nós teríamos menos idiotas. Mas quanto mais smartphones se vende, mais idiotas cresce o número de idiotas. Por que cresce o número de idiotas? Porque informação cobre conhecimento. A informação obnubila o conhecimento. Então, a nossa função como professores é transformar a informação em conhecimento, e o conhecimento em saber, saber em sabedoria. E assim, essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa tarefa. Não é fácil de fazer isso, porque hoje você vive um mundo em que as pessoas pensam que pelo fato de terem na mão um, um, uma ferramenta, eles podem se tornar artesãos. Mas para ser artesão precisa de uma reflexão, é um segundo momento, é que nem o direito não é uma ferramenta só, o direito é a própria condição de possibilidade da democracia, etc. Por isso, né, que esta é uma missão, e esses tempos hoje, são tempos muito duros. Você posta uma coisa no Twitter, aí o cara põe lá, é, ah, é, você faz um texto sobre X e o cara diz, por que não falou do Supremo Tribunal? Porque o post não é sobre o Supremo, ô idiota. Entende? Por que não falou do Alexandre de Moraes? Assim, mas eu não quero fazer um post sobre Alexandre de Moraes. O Twitter é meu. Deixa eu falar no Twitter o que eu quero. E assim, hoje é tudo muito difícil, né? Nesse mundo fragmentado, é uma fragmentação pós-moderna. E eu acho, assim, para os alunos que não estão acostumados, né, o senhor faz bastante essas pegadinhas com as palavras, e eu acho essa uma das partes mais interessantes da sua coluna, porque chama bastante atenção. E até para o pessoal aí que já tem contato com o teu livro, né, o senhor traz aí como verbetes, por exemplo, conhecimento nenhum, homo simplifier, né? Então, assim, o direito fofo eu achei incrível, porque as pessoas têm a mania mesmo de querer simplificar coisas que não precisam ser simplificadas, né? E aí eu queria pedir para o senhor comentar o concursocracia para o pessoal. Pois é, concursocracia, que é essa força dos concursos, né? Quer dizer, democracia, a força do povo. Concursocracia é uma espécie de um new power, assim, um novo poder que surgiu
com os cursinhos de preparação, e aí se criou um mundo à parte, uma linguagem à parte. Eles tratam do mundo de modo diferente, eles decoram coisas. Teve um até que ensina com sushi, bota sushi, enfim. Então, a pedagogia da prosperidade ou o neopentecostalismo, tudo isso está interligado hoje em dia, porque se vendem facilidades. Essa coisa de achar que o mundo o mundo depende de facilitações, né? Que o mundo é tão simplesinho. Não, o mundo é absolutamente complexo. Então, algumas coisas não podem ser ditas, né? O Einstein foi contar a teoria da relatividade e num salão e ninguém entendeu nada. E uma senhora pediu para ele repetir de forma mais simples. Ele repetiu. Na 10ª vez, ninguém entendeu nada. Na 10ª vez que ele contou, uma mulher levantou e disse: eu entendi. Ele disse assim: pois é, mas isso que eu contei já não é mais a minha teoria, porque isto que eu escrevi não pode ser simplificado. Ou seja, você não consegue simplificar num desenho a teoria pura do Kelsen, ou verdade e consenso, ou os conceitos complexos do direito. Por mais desenhista que você seja, mas não consegue fazer um visual law, como se diz, ou essas coisas, legal design, que tem por aí. E cá para nós, Jéssica, outro dia eu vi uma sentença que usou o tal do visual law, que tinha assim, o cara foi condenado a pena de multa. Então apareceu assim, condenado é alguém numa grade e embaixo multa é um saquinho de dinheiro, igual lá. Oh, mas será que o réu é tão idiota? Se o réu é tão idiota que ele precisa disso, ele devia ser preso mesmo. Entende? Quer dizer, se o réu precisa entender que ele foi condenado à pena de multa com um desenho de uma grade e um saquinho de dinheiro, aí, de fato, o mundo acabou. Aí o Armagedon se aproxima e Deus tem toda a razão se ele jogar um segundo dilúvio 2.0 por causa da encheção de saco de tanta gente chata que enfim, tá tudo assim terrível. Essa pós-modernidade está muito difícil. Professor Lênin, o professor Rodrigo vai puxar um verbete para o senhor aí agora. Ele falou dos bastidores aqui. Perfeito. Professor Lênin, eu de vez em quando estou apagando aqui a câmera, porque toda vez que estava sendo mencionado um livro do senhor, eu ia correr na estante para pegar um. Inclusive, esse aqui eu tenho um carinho especial, que é a menor obra do professor Lênin Steck. É, né? A menor, exatamente. Essa é a menor, mas é bem interessante. Então, professor, assim, o meu verbete favorito, o professor já endereçou, que é o fator olheiras, né? Eu até comento com meus alunos que o problema no aprendizado deles é a falta de olheiras, mas eu acho que de todos os verbetes aqui, talvez o mais cedo que os nossos alunos aprendem, que eu faço questão de já no primeiro período conversar com eles, né? É a questão da panprincipiologia. Ah, sim. E esse, junto com a questão do solipsismo, né? Ele é um terror que todos os advogados já logo no início vão encontrar. Aí eu queria pedir para o professor falar um pouquinho sobre isso. Isso está tudo interligado, né? Claro. O solipsismo o mais interessante do solipsismo, né? Que vem da tradução do alemão, né? Quer dizer, solipsismo é Selbstsucht e solipsista é Selbsüchtiger, que quer dizer viciado em si mesmo. Quer dizer, o sujeito que diz o mundo a partir dele. É o juiz que decide conforme sua consciência. Mas você não quer que ele decida conforme a consciência dele, porque se coincidir com o direito, você está bem, mas se não coincidir, você está lascado. Então, o panprincipiologismo é uma decorrência disso, que é
uma espécie assim de mercado livre, né? Mercado livre que não entrega o produto, por sinal, que, aliás, tem a vantagem de não precisar ser responsabilizado, porque é uma plataforma que, segundo o STJ, pode fazer picaretagens que não tem problema, né? O consumidor, aliás, o que serve o consumidor hoje no Brasil? Então, é um mercado livre de argumentos retóricos, panprincipiologismo, em que cada um tira da cartola uma coisa que ele chama de princípio, mas não é princípio. Princípio é arqué, em que é uma coisa construída na comunidade, é um padrão, que é uma norma. Não pode ser inventado pelo professor, pelo juiz, etc. Então, eu fiz uma lista, né, de dezenas de princípios que não são princípios, mas que nos atazanam todos os dias. Por exemplo, você perde uma causa e você faz um embargo de declaração e o juiz diz que, por causa do livre convencimento dele, mas que raios é isso, livre convencimento? Que princípio? De onde tiraram isso? Né? Aliás, não está nem mais no Código de Processo Civil, já foi tirado, mas eles continuam usando o livre convencimento. Verdade real, a maior fraude epistemológica dos últimos anos é a verdade real, que é uma vergonha isso, que ainda é sendo utilizado. Aí, outros princípios, princípio do fato consumado, outros princípio da confiança do juiz da causa. São dezenas de princípios que não querem dizer nada, que se você substituir por Kanglingon ou Coca-Cola ou qualquer outra palavra, não vai mudar nada, porque é uma invenção, efetivamente, é um argumento retórico. Agora, isso a gente não consegue convencer a comunidade jurídica, porque a gente precisa mais e mais do fator Julia Roberts, nós precisamos mais e mais do constrangimento epistemológico, né? Eu já falei com o Rafael que depois do livro Como Fazer a Coisa Certa no Direito, eu estou terminando um livro chamado Educação Jurídica em Crise, em que eu faço uma análise do ensino jurídico. Esse é um livro assim bem bombástico, sabe? É um livro para fazer um strike em muita coisa. Então, vamos ver. Esse livro vai ter uma tarja do tipo das carteiras de cigarro, né? Assim, cuidado ao manusear esse livro, algo desse tipo. Vai ter, talvez até ponha atrás uma tarja dessas que tem. Tome muito cuidado. O Ministério da Saúde ou da Educação adverte: você descobrirá coisas aqui que podem ser prejudiciais à sua saúde mental. Professor Lênio, essa do livre convencimento, ela chega ao ponto de ser dantesco. Eu tive um processo que estava com provas ilegais e eu apontei e pedi o desentranhamento. O juiz falou, não tem necessidade de desentranhar, inclusive o juiz pode utilizar as provas ilegais para decidir, porque ele tem o livre convencimento dele. Eu falei, não, deixa, eu não vou nem discutir. Mas depois aí, de uma dessa. Rodrigo, isso é gaslighting, inclusive, né? Aí é a maior prova. Aí você vê, quando você ouve algo desse tipo, você vê de fato que quem trabalha com a crítica como eu tem razão, e faço isso há muitos anos, e isso é muito mais grave do que a gente pensa, né? Um caso como esse, ele é emblemático, ele simboliza o sofrimento, né, dos advogados cotidianamente. A advocacia, efetivamente, aí vem um outro verbete,
stoic mogic, né? Que é outro verbete. Aliás, os 111 verbetes estão... Se você falar uma coisa, você puxa um. É um pouco de um jogo. No fundo, o dicionário ele é uma espécie assim, de um jogo que você, para cada situação, você vai encontrar um verbete. É um desafio do tipo... Não encontrar um verbete que fala de alguma situação é muito difícil. Sorley, é um bom desafio. Cumprindo, né, aquilo que nós combinamos aqui, eu queria fazer uma última intervenção com o senhor, porque li a coluna do senhor, ontem fizemos 35 anos de Constituição, e a coluna do senhor traz algo, a gente fica muito encantado, porque cita Dworkin, entre outros tantos autores ali que nós utilizamos como referência em nossas pesquisas, mas o senhor traz algo que é muito, como o senhor já utilizou na sua expressão anteriormente, poético. Quando o senhor fala em relação ao relativismo, que autoriza que se diga qualquer coisa sobre qualquer coisa. Como que o senhor traduz isso, né, para os nossos alunos aí que ainda estão começando essa vida acadêmica, desses 35 anos de história de Constituição? O melhor modo de aprender isso é com uma literatura, né? E tem um verbete disso também, que é o Humpty Dumpty, né? Que o Lewis Carroll, veja, o Lewis Carroll, quando escreveu isso, ele escreve o Alice através do espelho, né? Ele faz uma crítica aos sofistas, né? E os sofistas eram relativistas. Então, porque os sofistas eles ganhavam a vida, né? Fazendo sustentações, argumentações, e não havia nenhuma relação entre palavras e coisas. Por isso que no livro Crátilo, o debate da justeza dos nomes se dá entre os sofistas, entre os sofistas e os pré-socráticos, né? Então, o personagem Humpty Dumpty, né, o ovo aquele, a Alice diz, ele diz para Alice, eu acho que com isso os alunos captam bem isso que o Rodrigo acabou de contar. O juiz é um Humpty Dumpty, porque ele deu às palavras o sentido que queria. O ovo diz para Alice: por que você só faz um aniversário? Você poderia fazer 364 desaniversários e ganhar 364 presentes e não um só. Aí a Alice diz: mas não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque a lei diz que não, é mais ou menos isso. E ele diz: dá sim, porque eu dou às palavras o sentido que eu quero. Isto é relativismo, isto é ampidumptismo, e isto é aquilo que nos atazana todos os dias. Onde está escrito X, o tribunal diz Y, por quê? Porque ele dá às palavras o sentido que quer, porque tem pouco constrangimento. O tamanho da nossa academia devia fazer o constrangimento. A minha luta, por isso que eu criei o constrangimento epistemológico, uma invenção minha, né, que está no Dicionário Grande, que, aliás, o Dicionário Grande... Ô, Rodrigo, você que tem todos os livros aí, mostra o dicionário. O dicionário de hermenêutica? Deixa eu pegar aqui, só um momentinho. Pega aí e mostra para o pessoal. Vamos ver se eu tenho aqui. Às vezes eu tenho aqui. Achei aqui, achei. Vamos ver se o Rodrigo tem a mesma edição. Já achei aqui, eu tenho a segunda edição. Opa, tens a quente, exatamente, 50 verbetes. Aqui, ó. Esse ali, o constrangimento epistemológico, ele é de fundamental importância. Por quê? Porque sem ele você não consegue fazer o enfrentamento. Porque, vou contar, para encerrar, o Regis, vou contar para vocês
questões da Bíblia. E aleluia, irmãos. Depois você passa o Pix aí para a igreja, igreja leniocêntrica dos santos dos últimos dias. Pequenas igrejas, grandes negócios. Vamos lá. Pequenas igrejas, grandes negócios. Veja só, você tem 3 modos de enfrentar uma causa. Você perde uma causa do modo como o Rodrigo perdeu a causa. Você tem 3 maneiras, né? Você pode usar Lucas 36:2, ou não sei de cor assim, o Lucas, que diz: se você não tiver uma espada, vende a sua capa e compre uma. Tá certo? Tá em Lucas 32, algo assim. Mas você não vai fazer como Lucas, você não vai querer pegar uma arma para sair atirando no tribunal, né? Por outro lado, você pode fazer como Atos 16, 17, 18, Atos dos Apóstolos, quando Silas e Saulo, né? Então ainda Saulo, que depois vira Paulo, Saulo, porque porque me ignoras, porque me persegues, e eles são cidadãos romanos e são presos na Grécia. E são atirados, chicoteados e atirados na prisão. E eles oraram, e Deus fez um terremoto, Jéssica, e a prisão se abriu. E eles escaparam, foram embora, enfim. Então, mas eu não acredito que você tenha, como advogado, a opção de sair orando e achar que isso vai resolver o seu problema. Aí você tem a saída número 3, que por sinal, o encerramento do meu livro, Como Fazer a Coisa Certa, é com Abraão, com Gênesis, Abraão, o número não recordo, 15, 16, 19, em que, quando o Deus manda os anjos para avisar Abraão que ele destruirá Sodoma e Gomorra. Abraão fica indignado com aquilo porque o Abraão não concorda, porque o Abraão quer discutir os justos que lá estão. E aí começa o diálogo com Deus, né? Haverá tantos justos, está tudo na Bíblia. E ele enfrenta a Deus. E ele pergunta para Abraão: não será o Senhor, o Deus de toda a terra, que faz justiça? E por que vai matar inocentes? Interessante é que Deus não manda um raio na cabeça do Abraão, metido, arrogante, enfrentar Deus. Mas que unha tinha esse Abraão? Mas Abraão sabia que Deus era o maior constitucionalista, porque Deus sabia das cláusulas pétreas e sabia que ele mesmo não podia contradizer-se. E se contradissesse, não era mais Deus. E, portanto, e quem conta isso é o Amos Oz, aquele grande escritor israelense, mostra que Abraão escapou efetivamente porque acreditava exatamente na Constituição, entre aspas. E por isso que você não vai nem comprar uma arma, nem ficar orando, mas sim acreditar na Constituição e, com constrangimentos epistemológicos, vai para cima para tentar vencer. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Beijo para todos e boas leituras para todos aí. Valeu, Regis. Manda um abraço para o pessoal todo, um abraço aqui para... Aí um abraço para o Ivan. Você sabe que eu almocei com o Ivan Gueriuscuri no sábado. Ele andava por Porto Alegre, ele é amigo da minha mulher também,
E eu e Dona Rosane fomos até um restaurante encontrar o Ivan, tomamos uma garrafa de vinho e conversamos todas as coisas antigas, inclusive da viagem que fizemos lá para Coimbra, né, Regis? E o Ivan é uma figura que eu gosto muito, né? Que foi muito importante aí para Pouso Alegre também. E, então, só para mandar um abraço também para o Ivan, ok? Obrigado, professor Lênin, pela gentileza de sempre. É uma alegria muito grande para mim, como aluno, ouvi-lo sempre. Obrigado, professor. Um ótimo descanso para o senhor. Um bom final de semana e até a próxima. Professor Lênin, muito obrigado. Assim, dizem que a gente nunca deve conhecer os nossos ídolos, mas eu confesso que eu saí feliz de ter a oportunidade de conhecê-lo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Oi, professor. Valeu. E é isso, senhoras e senhores. Lançamos mais uma escala, né, nessa escalada ao Monte Everest, né? Deus do céu, o que nós vamos fazer com a próxima semana de elite? Não sei. Complicado. Vamos ver se você está querendo continuar escalando, Regis. Vamos ver se a Jéssica dessa vez aceita o convite para poder falar, né? Para a gente escalar um pouquinho mais. Gente, olha, eu não sei vocês, queridos alunos, mas eu estou aqui super chat. Hashtag Volta Lênin. Bom demais. Bom, professores, eu consegui aqui junto à direção, né? E fazendo jus àqueles que vieram aqui, né? Aceitaram aí a convite e intimação. Queria pedir ao oráculo, Laís, agora, você usou. Eu estou aqui, professor. Muito bom. Laís, vamos fazer um sorteio de 2 livros do professor Lênin. Tá, vou colocar o sorteador aqui. Espera aí que tem quem está aqui na lista aí. Tá. 2 minutinhos. Está no grupo, pessoal. Dá uma olhada aí no WhatsApp, vocês poderiam assinar. Senhor, para quem está na sala, pode estar online. Oi? Para quem está na sala, pode estar online. Não, só quem está na sala. São 2 para quem está na sala. Quem que estaria a Maria Eduarda? Ela não pode ganhar outro, não. Toda vez ela ganha livro. Eu acho que não teve um sorteio que a Maria Eduarda não tenha ganho um livro. Todos. A hora que puder, o senhor fala, tá, Regis? Tá. Pronto, galera? A Juliana também está respondendo. Tá. Pessoal, para quem não veio presencialmente, tá? Só para deixar alinhado com vocês aí, como a editora mandou o livro para mim, ao longo da semana, quem quiser, é só procurar a Laís, tá? E no final da próxima semana eu vou ter que devolver esses livros para a editora.
Quem quiser economizar aí o que está no site, para o que está aqui presencialmente, né? Vai estar aqui pronto para vocês, é só procurar lá isso, ok? Pronto, Laís. Pode fazer. Tá. Deixa eu ver quantos tem. Coloca já 5 números, por favor, Laís, porque aí facilita. Tá. Deixa eu ver quem é o 7. A Anne. Não está aqui. Nossa. Tá. Roberval. Ô, Robert. Ô, Roberval. Legal. E aí, doutor Robert? Vai cair na prova. Agora é Beatriz de Fátima. Beatriz? De Fátima Maia. Não. Não tá. E a Beatriz não falta uma, hein? Lucas Belmiro. Também não. Então tá. Bruno Henrique. Também não. Tá. Mais 5. Uhum. Jéssica Carrosa. Uhul! A Não gente tem sabe ninguém que você já tem um. presente. A gente Vai. sabe que você já tem um, Jéssica. Não adianta. Agora pode ser. Thaisa Barbosa. Também não, né? Não. Ai, gente, não acredito que vocês não foram presente. Olha aí. Alessandra Cristina. Também não. Também não. Caraca. 42. Vamos ver. É. Samara Cristina Balbino. Também não. 20. Imagina arrependimento de quem veio uma hora dessa. Vou botar meu nome, a gente pode falar. Ana Maísa. Não. 30, acho que vai ser o 34. Leandro Aparecido. Também não, né? Não, também. Vamos para mais 5 aí, ó. É, ué. Aumentou as chances. Acho que o 14 já foi. Eu Deixa eu acho que só 14 e verificar. 11 já foram. É, acho que é o 33, então. É isso. Isso. 33, 24, 30. Gilmara. Está em casa. 24. Daniel, também não. Não. 39. 39. Alguém fala aí. Deu aqui. Vai. Renato, também não. Também não. O 11 também já 11. sorteou, não já? É 11 Tá, já foi de também. novo. É igual a cara que você vê de limão, pô, o nome todo mundo Ô, sabe. Renato, é só para quem está presencial. Ana Cristina, não, né? Não tá. Próximo. Pega o nome daqui, 37. Érica Rosentino tá aí.
Ai. Só porque eu falei que não era Maria Eduarda, saiu para Érica. Mas é Cosentino também, tá valendo. Pois é. Dividido entre as duas. Isso aí é uma máfia. Máfia. Nós estudamos crime de pessoal. associação, não estudamos aí, ó. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a todos os professores, todos os alunos que nos acompanharam nessa quarta semana jurídica. Confesso a vocês, é uma das coisas mais difíceis que a gente faz, né? Porque lidar, né, com os palestrantes sempre, o grau de estresse é muito maior do que se a gente estivesse aqui em sala de aula discutindo correção de prova. Acho que é a próxima semana, né, que nós vamos ter esse estresse. Mas, por enquanto, está tranquilo. Por enquanto, ainda estamos em lua de mel. Semana que vem que será o rompimento, né? Nós vamos fazer a correção de prova. Brincadeiras à parte, pessoal. Veja assim, eu acho que a cada ano que passa, cada semana jurídica que a gente está explicando, os professores eles tentam subir um pouco mais essa média. E, com certeza, vejo que hoje trazer o Lênin aqui é algo que realmente torna o nosso curso ainda mais especial. O professor Lênin Streck, ele tem uma agenda bem complicada, foi bem difícil a gente conseguir isso daí. E não só ele, né, levar em consideração que todos os palestrantes que nós tivemos ao longo da semana, as indicações, né, o professor Sérgio Salvador que trouxe o Dr. Fabrício na segunda-feira. Na terça-feira, nós tivemos o doutor Geraldo, convidado do professor Vinícius. Na quarta-feira, nós tivemos aí o doutor Alexandre, né, como meu convidado para essa semana jurídica. Na quinta-feira, tivemos a doutora Cláudia, né? A doutora Cláudia, inclusive, fez Mindset 6.0. Já veio vendendo o curso dela aqui ao final, um negócio assim espetaculoso. Foi muito sensacional. E hoje, Lênin Streck, né, trazendo aí essa regra do povo para a gente fechar sempre. Obrigado, professores, obrigado a todos os alunos. Ótima noite, bom final de semana a todos vocês. Nos vemos na semana que vem, se vocês quiserem. Grande abraço. Boa noite para todos. Regis, muito obrigado.